Olá, Braga, olá, João Batista, olá a todos. Bom, nessa reta final de 2022 a gente não deve ter muita novidade no mercado, então hoje a gente vai fazer um resuminho do que aconteceu em 2022 e pensar um pouco em 2023. O ano começou com exportações indo bem, continuaram boas ao longo do ano, nós batemos recorde de volume e faturamento em apenas 11 meses, recorde de outros anos completos, né? Nós começamos com os preços em alta, inclusive com boas oportunidades de trava no mercado futuro, e aí fica uma lembrança para o produtor sempre considerar essa possibilidade. E depois o mercado sentiu a desova de final de safra, o que é comum, mas em julho ele parecia que ia iniciar um movimento mais positivo, o que é típico de entre safra, mas depois veio cedendo desde então. Nós acreditamos que o termo que foi feito em maior volume esse ano tenha tido participação importante nesse movimento de entre safra mais pressionada, porque quando a gente considera anos de baixa, anos de maior oferta de fêmeas, como 2022, mesmo nesses anos nós temos alguma movimentação mais positiva na entre safra na média dos anos. Então essa entre safra ela foi ruim, foi pessimista não, ela foi efetivamente negativa para o produtor, mesmo considerando que estamos em um ano de baixa, né? Então fica essa ponderação. E para 2023, o que a gente acredita? Nós esperamos bons volumes exportados, volumes talvez ao redor dos atuais. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fala de um aumento de 0,8%, mas eu diria que uma referência é uma exportação andando relativamente de lado frente a esse ano. Só que como esse ano nós tivemos recordes, a gente está falando de um potencial muito interessante. Isso, claro, se a gente não tiver boas notícias de uma eventual abertura de Japão, Coreia do Sul, ou mais plantas para a Indonésia, ou que o Brasil acesse outras cotas para os Estados Unidos. Nós, então, de maneira geral, o mercado externo, nosso cenário é positivo. Aí tem a questão do câmbio, que ninguém sabe muito para onde que esse câmbio vai, com essas estripulias todas sendo feitas no Congresso, no orçamento e nas questões fiscais. Então, isso deixa um cenário de incerteza que tende a impactar a inflação, em um segundo momento a taxa de juros, e paralelamente isso vai impactando o câmbio também, desvalorizando o real frente ao dólar. Pelo menos é o cenário base que a gente tem aqui de um dólar num patamar positivo para as exportações, mas o que acaba sendo reflexo de questões negativas relacionadas à questão fiscal. Então, pensando nas exportações, cenário positivo, pensando na oferta, expectativa de mais oferta de gado pela fase do ciclo pecuário, então mais oferta de fêmeas principalmente, essas fêmeas acabam saindo um pouco mais em março e maio, se a gente considerar a sazonalidade, então ficam pontos de atenção. E do lado do consumo doméstico, nós vínhamos ao longo de 2022 com diminuição da taxa de desemprego, com confiança das famílias melhorando. Então a gente tem que acompanhar como que essa nova realidade fiscal e econômica vai impactar no consumo das famílias, né? Então isso é um ponto a ser acompanhado, mas nós vínhamos acreditando em uma melhoria, pelo menos do poder de compra. Entre poder de compra virar consumo efetivo de carne, a gente tem toda a questão das proteínas alternativas, da concorrência, etc. Mas é, o cenário era de promissor para o lado do escoamento da carne bovina. Agora vamos acompanhar como que isso evolui. Um maior volume de fêmeas abatidas com maior produção de carne, se a gente não tiver uma exportação aumentando, a tendência é que fique mais carne no mercado doméstico. Isso acaba aumentando um pouco o consumo, mesmo que a economia não esteja tão forte. Então, se a gente tiver um aumento de consumo no ano que vem, ele muito provavelmente está relacionado a um aumento da produção de carne e muito mais relacionado a isso do que efetivamente por uma melhoria econômica, que torcemos que aconteça, mas o cenário no que diz respeito ao mercado doméstico já é um pouco mais de cautela. Tá? Então acho que o nosso cenário é esse e vamos seguir aí, vamos seguir trabalhando em 2023. Muito sucesso e saúde para todos do Tempo e Dinheiro, dos parceiros, João Batista, Braga, e contem conosco no ano que vem, tá bom? E a todos que nos acompanham também, sucesso, saúde e felicidades. Um abraço.